Muito bom ter o professor aqui para debater com a gente um assunto tão espinhoso. Revisão de benefício previdenciário após a emenda constitucional 103/2019 é um tema bastante aí complexo e precisa a gente estar sempre debatendo sobre esse tema. O professor Verdade. Maicon dispensa até assim falar sobre o professor, porque o professor todo mundo conhece, né, professor? Professor de Direito Previdenciário, já esteve em Vitória, lotou o Isso, tive auditório essa... da OAB do Estado do Espírito Santo. Os advogados todos presenciaram o curso que o professor Maicon deu aqui em Vitória, do Estado do Espírito Santo. E a OAB realmente, nessa época, né, Lúcio, que não tinha Foi. pandemia, o auditório da OAB lotou para assistir o curso, né, na verdade. Não foi nem a palestra, né, professor? Foi um verdadeiro curso. A gente teve esse prazer. E o doutor Lúcio está aqui com a gente também, coordenador do EPREV. E vamos debater esse tema, né, doutor Lúcio? Vamos. E eu Muito começo bom. Pode começar. Ah, é porque o tema é tão grande, né, que a gente fica assim meio apavorado, professor. Verdade. O tempo é curto. Direito adquirido, professor. Como fica essa questão? O direito adquirido antes da emenda, antes da reforma. Como o segurado trabalha com isso? Ele tem um direito adquirido, vai ser respeitado? Cabe uma revisão mediante isso? Como fica essa história? Sem sombra de dúvidas que sim, né? A própria emenda constitucional, inclusive, faz essa ressalva. Só mandar um abraço para meu amigo Nilmar. Mas a própria reforma, né, a emenda constitucional número 103, garantiu, né, essa questão do direito adquirido, que já tem proteção constitucional também, além da própria reforma ter dito. O próprio Supremo Tribunal Federal também já teve a oportunidade, tempos atrás, em se manifestar sobre essa questão do direito adquirido, dizendo que é indiscutível, inclusive que não pode ser alcançado por reforma posterior, e assim como o fato de ter continuado contribuindo posteriormente não pode trazer prejuízo para ele, no sentido de ser oferecido a ele apenas um benefício de menor valor, quando antes da reforma da Previdência ele já teria alcançado os requisitos para uma aposentadoria mais vantajosa, né? Então, sem sombra de dúvidas, o direito adquirido está garantido, tá? E aí nós temos, inclusive, aproveitando a sua deixa, professora Valéria, uma questão interessante, porque na emenda constitucional, inclusive, no meu entender, ela deu uma sugestão, eventualmente, para que o STJ corrija o seu equívoco no sentido de estabelecer prazo decadencial para esse propósito. Porque o STJ entendeu que, mesmo na ideia do melhor benefício, o segurado tem que optar pelo prazo, aliás, tem que observar, né, nem optar, né? Tem que observar o prazo de 10 anos. Entretanto, a reforma, a emenda constitucional número 103, disse que o direito ao melhor benefício, a questão do direito adquirido, pode ser exercida a qualquer tempo. Portanto, a própria emenda constitucional retirou qualquer ideia de prazo para esse propósito, pelo menos assim, especificamente, né, quanto a essa questão do direito adquirido, tá, dizendo, olha, quem alcançou os requisitos antes da reforma pode requerer a qualquer momento o benefício, a aposentadoria, se for o caso, valendo-se das regras anteriores. Então, eu penso até que essa previsão, essa inovação na emenda constitucional vai trazer luzes aí, assim espero, para que o STJ reveja essa ideia, essa decisão deles, no sentido de aplicar prazo decadencial para buscar o melhor benefício. Então, professor, se um segurado teve uma incapacidade, vamos colocar aí até mesmo, né, uma incapacidade qualquer, para a gente não desmistificar acidente de trabalho ou doença comum, se ele teve uma incapacidade, se a data limite da incapacidade dele foi antes da reforma, mas a DER foi após a reforma, ele vai ser regido, então, vai ter esse direito adquirido? Entendeu a pergunta? Com certeza. A incapacidade com dele certeza. foi... É por isso que, inclusive, se deve ficar muito atento, essa sua pergunta é muito pertinente, porque tenho certeza, a minha não vai observar isso. Tá? E se os advogados não se atentarem para cobrar isso na inicial, muitos segurados estarão penalizados. Inclusive, nesse sentido, eu vou ficar devendo para você o número, mas tem um enunciado do FONAGEF, um dos últimos agora, que justamente traz
traduz essa linha de orientação que você está trazendo agora. Ou seja, se a incapacidade surgiu antes da reforma, mesmo que a sentença ou o requerimento seja posterior, a legislação a ser aplicada é aquela na data do início da incapacidade, a data do fato gerador. Inclusive, tá, e às vezes as pessoas não se atentam para as possibilidades que podem existir, inclusive, antes da reforma, mas que porventura só obtiveram administrativamente a aposentadoria pós-reforma, no âmbito administrativo, nada impede, na verdade fica aí a dica, de entrar na justiça para demonstrar que, a despeito de a pessoa estar recebendo apenas um auxílio antes da reforma e a aposentadoria ter sido concedida depois, já com os novos ditames, inclusive cálculos bem menos vantajosos, a pessoa pode entrar na justiça pedindo para apontar e dizendo, olha, o INSS errou lá atrás, porque, conforme nós sabemos, existe uma fungibilidade entre os benefícios por incapacidade. Inclusive, não tem como agendar uma aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria, ela advém do auxílio. Então, ao tempo em que o INSS recebeu o pedido de auxílio, e aí você consegue com a cópia do laudo, tá? Se vocês conseguirem a cópia do laudo, que hoje é mais fácil, vocês vão conferir que na parte esquerda, ao final, embaixo, tá? Lá vem a pergunta, é o caso de aposentadoria por incapacidade permanente? Ainda utiliza invalidez, né? Então, toda concessão de um auxílio, ele traz consigo, todo pedido de auxílio, traz consigo também o pedido de uma aposentadoria por incapacidade permanente. Portanto, como é do nosso conhecimento também, não há e não é pré-requisito para uma aposentadoria por incapacidade permanente primeiro receber o auxílio. Na primeira perícia já é possível a obtenção da aposentadoria. Razão pela qual é possível se defender que, a despeito da concessão do auxílio antes da reforma, na verdade a pessoa já teria direito a receber desde a data anterior e cobrar não só as regras anteriores, mas também a diferença de 9% que havia naquela data. Porque se fosse aposentadoria por incapacidade permanente, seria 100%. Ao tempo em que foi conseguido apenas um auxílio por incapacidade temporária, o coeficiente foi de 91. Então, mesmo nas concessões administrativas de aposentadoria por incapacidade permanente pós-reforma, é possível sim caber revisão no sentido de retroagir a DII, a data do início da incapacidade, para a própria aposentadoria, apontando que foi um erro do INSS e não ter concedido de imediato a aposentadoria. Correto. Professor, eu estou com uma questão na cabeça o seguinte, esses benefícios que vão sendo cancelados aí, suspensos, cancelados pelo pente fino, né? O segurado está aí no auxílio-doença, ou já requereu o benefício, ou recebendo também a aposentadoria por invalidez, vem a ser cancelado por algum motivo, e quando entra judicialmente para retomar o benefício, né, para ser reimplantado, está fugindo o nome, reimplantar o benefício dele, ele vem com cálculo novo. Isso vai depender aí, eu posso alegar que a incapacidade dele é anterior à reforma, por exemplo, e deve ser mantido o cálculo que avalia uma incapacidade atual. Bom, primeiro que você tem que fazer o seguinte, nas suas iniciais, vocês têm que defender que desde lá atrás já se fazia presente a incapacidade e, portanto, seria só uma continuidade. A rigor, né, quando se trata de benefício por incapacidade, que vai definir, inclusive, a data do início e, por conseguinte, agora as regras quanto aos cálculos, é o laudo pericial, né? Então você tem que ficar muito atento a essa resposta do laudo pericial a respeito de quando começou a incapacidade. Inclusive, tem primeiramente esse ponto. Então, vai depender muito da resposta do laudo pericial da Justiça, né? Segundo, vocês têm que, eu sempre coloco, né, advogado previdenciarista tem que ser um pouco médico também. Então, nesse caso, o que vocês podem, e aí vão ter que analisar, inclusive, de acordo com a espécie da doença. Primeiro, saber se a doença apresenta variações. Como assim variações? Por exemplo, problema de coluna, é muito comum a pessoa, ora está incapacitada, ora se recuperar. Então, tem essas variações de incapacidade. Verdade. Tá? De repente, uma esquizofrenia também, pode ter fases agudas, outras não. Enfim, você tem que analisar qual é a doença
para trabalhar com a seguinte tese, tá? Com a seguinte tese que já foi reconhecido pela Turma Nacional de Uniformização, inclusive, que é a teoria da continuidade da incapacidade. Ou seja, se você sofria, por exemplo, vou pegar a doença que eu mencionei agora há pouco, se você sofre de um câncer, vamos botar uma neoplasia maligna, né? Até alguém comentou sobre câncer aqui. Alguém sofre de neoplasia maligna, tá? O INSS concedeu o auxílio para essa pessoa 2 anos atrás, ela recebeu por 1 ano, cessou, aí você entra na justiça para restabelecer. Se o médico, muito embora o médico perito nomeado não possa dizer quando iniciou a incapacidade, e aí coloque resposta prejudicada, que é muito comum, pode-se trabalhar com essa teoria da presunção da continuidade incapacitante no seguinte sentido. Você pega o CID, que autorizou o INSS, e aí pega o SMED, né, aquele histórico médico, tá? O histórico médico. Aí você pega o CID-C é alguma coisa, né, que C é câncer, né? Tá? Lá no CID-10, né? Uhum. E ao mesmo tempo você compara com o CID reconhecido pelo médico perito. Então você identifica que é o mesmo CID. Então o que você pode trabalhar, inclusive de certa maneira, e agora entrando um pouco no processo civil, trabalhar com aquela ideia da distribuição dinâmica do ônus da prova. Como assim? Só olha, se a pessoa estava incapacitada 2 anos atrás, recebeu um benefício por CID tal, C20, por exemplo, C50, e agora o médico diz que ela continua incapacitada por essa mesma C50, a gente pode presumir que essa pessoa continuou incapacitada. E se não fosse o caso, aí entra a inversão, uma espécie de inversão do ônus da prova. O INSS que prove que essa pessoa se recuperou nesse meio tempo e voltou a adoecer apenas depois, a se incapacitar tempos depois. E ele não vai ter como fazer isso, razão pela qual, demonstrando-se que foi um erro do INSS a cessação e que a incapacidade existia desde lá atrás, portanto uma data anterior à reforma, você consegue também que os cálculos observem lá atrás, mas isso se você ficar atento, tá? Para verificar como é que foi feito o cálculo do INSS. Isso você tem que reclamar desde o início, porque nós sabemos também que existe essa figura agora, inclusive validada pelo Supremo, de que no final, né, que hoje em dia não tem mais uma sentença líquida, né? O juiz diz, olha, a DIB é essa, a DIP, a data do início do pagamento é essa, vai ser INPC, vai ser IPCA, então você não sabe o valor que o INSS vai implantar. Aí transita em julgado, aí no final, como está correndo de praxe agora, o juiz manda para o INSS apresentar os cálculos. Ele não manda para o autor, que seria o normal, né? Uhum. Ele manda para o INSS. E se você não se atentar e passar batido para comparar os cálculos, você pode trazer algum prejuízo para o segurado. Então a questão é defender isso desde a inicial, né? O direito, demonstrando que a incapacidade remonta lá um período anterior à reforma, se for o caso, logicamente. Uhum. E se o médico perito não conseguir apontar que a incapacidade remonta àquela data, desde o início já levante essa linha de argumentação. Tratando-se da mesma enfermidade, nós podemos presumir a continuidade do estado de incapacidade, razão pela qual ela faz jus a receber todas as parcelas vencidas e manter os cálculos lá na data inicial. Certo? Correto. Muito bom. Vai falar, Valéria. Agora, um cliente, um segurado, ele aposentou por invalidez comum após 3 de novembro de 2019, após a emenda. Após a reforma, né? Após a reforma. O advogado... Eu vou só botar bem aqui o carregador, tá? Tô ouvindo. Certinho. Só um instante, por favor. Ô, Valéria, voltei. Tranquilo. Sim. O advogado pode pedir uma revisão se ele conseguir comprovar que, na verdade, não era invalidez por doença comum, e se doença por acidente de trabalho, porque aí a fórmula de cálculo, o modo de fazer o cálculo, já altera e melhora para o segurado. Pode fazer uma revisão nesse patamar? Com certeza, né? Com certeza. Porque isso aí vai ocorrer, eu diria, especialmente nas situações das doenças ocupacionais, né? Porque às vezes a empresa não vai querer reconhecer, né, que foi em razão do trabalho, do ambiente, porque, enfim, para ele é ruim, né? Vai ter que pagar mais contribuição previdenciária, porque quanto mais benefícios acidentários houver na empresa, maior vai ser o reflexo naquele fator acidentário de prevenção, no FAP, que afeta, por sua vez, o SAT, o seguro de acidente do trabalho, né?
Então, sem dúvida, tá? Especialmente quando tiver menos de 20 anos, se for um homem, vai ficar só com 60%. Então, é fundamental. E eu também tenho levantado muito essa questão. Os advogados têm que ficar atentos quanto a essa natureza acidentária que agora, após reforma, conduzem a 100%, né? A 100%, porque não tem cálculo, né? A aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho ou doença equiparada é 100%. Não entra naquele cálculo de 60% mais 2. E isso também, a propósito, professora Valéria, professor Lúcio, isso também tem que ser lembrado, e eu vi com o professor, meu amigo, Márcio Hartz, que o INSS não está praticando, o que é um imenso erro, também na pensão por morte. Porque, olha só, o cálculo da pensão por morte continua como era antes da reforma, quando o segurado falece, sem estar recebendo benefício, qual seja, pega-se emprestado o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Se o cálculo da aposentadoria não foi considerado como acidente de trabalho, ou seja, vai trazer prejuízo também na pensão por morte. Então, essa caracterização enquanto acidentária tanto prejudica o próprio segurado quanto eventual pensionista, no sentido de diminuir o valor da pensão dela também. Muito importante. Agora, pessoal... Pode continuar. É porque só uma... Oi. Deixa eu finalizar. Eu percebo, professor, que até mesmo no cruzamento do NETEP não está tendo mais essa vontade. Porque, como a aposentadoria agora acidentária, né, é 100%, e a comum seria, no caso de 20 anos de contribuição, 60%, o que está acontecendo? Não está tendo aquela cautela de fazer o cruzamento correto. E aí, sem dúvida, né? Para o INSS não é interessante, né? Ele perdeu. Infelizmente, o INSS ainda tem essa leitura equivocada de ver o segurado como inimigo, né? Porque, na verdade, para ele não deveria importar. O INSS só existe porque há segurados. Então, acho que a visão deveria ser outra, em que pese, infelizmente, nós não temos essa maneira de pensar dentro do INSS. Então, eu concordo com você, não está tendo esse cuidado, e para ele não vai ter. Realmente, porque para ele vai pagar mais caro, né? Ele não tem interesse em pagar benefício maior. Infelizmente, não, né? Verdade. Eu concordo com você. Tá? E o UNITEP, a propósito, né, da questão que a gente fala com tanta facilidade, de repente, né, só para esclarecer o que é o UNITEP. Sim. É o nexo técnico epidemiológico, né? Que é aquela possibilidade de você relacionar a doença que a pessoa foi acometida à atividade que ela desempenha ou ao ambiente, o que é muito comum hoje no Covid, né? Tá? Muitas pessoas aí que trabalham na área de saúde, né, que pegaram Covid, ficaram incapacitadas ou vieram a óbito, é de suma importância essa caracterização, inclusive porque tem aquela lei que garante uma compensação, né, embora agora questionada pelo presidente Bolsonaro, mas tem uma lei ainda que não foi regulamentada, mas que garante uma compensação financeira para aqueles, especialmente, né, profissionais da área de saúde, que foram acometidos de Covid, né? Sim. Então, sem dúvida, tem que buscar isso aí também. Professor Alban, eu estava pensando aqui o seguinte, quando na ação judicial, né, no processo é apenas requerido o restabelecimento do benefício, mas não cita na petição inicial o cálculo. Eu posso alegar isso na hora do cumprimento de sentença, que o cálculo apresentado pelo INSS está errado, porque eu não falei isso antes na petição? Perfeito. Bom, se você conseguir identificar, né, que a incapacidade surgiu antes, nós temos uma previsão, inclusive em outras hipóteses mais difíceis de sustentar, que eu vou falar agora, que é o seguinte, olha, o que está na lei não precisa ser pedido. Então, se a lei garantiu determinado cálculo, não precisa você pedir, porque está implícito. É igual a ideia da correção monetária e juros, não precisa pedir. Tá? Então, se está na lei, tem que ser cumprido. Então, não tem como o excesso dizer, não vou cumprir a lei. Como assim não vai? Então, se você, porventura, acontecer de ter esquecido, nada impede. Olha, aqui é a causa de conhecimento notório, está na lei, então não tem o que eu cobrar. Não tem como dizer, não, mas você não cobrou o que a lei disse. Não existe isso. Tá? Inclusive, temos decisões indo mais longe, equiparando a situação de previsão legal, por exemplo, a decisões do Supremo, dizendo, olha, essa decisão do Supremo com repercussão geral não precisa pedir nada, tem que ser seguido. Então, sim, hoje nós temos linhas de entendimento corretamente, eu diria, seguindo esse posicionamento de que, a despeito de você ter esquecido, mas se tratando de previsão legal, é cogente a imposição, a aplicação, né? Não precisa pedir.
Lógico, melhor que peça, né? Mas não tendo pedido, isso não quer dizer que não possa ser observado. O ideal é que E peça. só respondendo a pergunta do colega aqui também, que alguém levantou, seria a Justiça Estadual, né, que é competente para analisar benefícios acidentários. Então, essa mudança, essa pedida de mudança, na minha leitura, vai ser direcionada para a Justiça Estadual, uma vez que se trata de um benefício por acidente do trabalho e que, como regra, embora comporte exceções, mas como regra, é na Justiça Estadual. Tem um colega trazendo aqui, o doutor Falcão, né? Dizendo que o TST diz que o nexo técnico não serve para comprovar. Bom, talvez não sirva, confesso que eu não conheço essa jurisprudência, Falcão. Talvez não sirva para fins trabalhistas, né? Mas para fins previdenciários, na Ceuda, é uma criação legal na Previdência, né? No direito previdenciário. Então, na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, no caso, né, sendo acidente de trabalho, o nexo epidemiológico, que é o que o INSS pratica, inclusive. Ele pega lá a doença e pega o CNAE, né, o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, para ver. Por exemplo, um bancário, ele pode ter problema de coluna? Sem dúvida, né? Passa o dia sentado, digitando. Então, automaticamente faz esse nexo, que nasceu no direito previdenciário. Então, não sei no trabalho, eu confesso a minha ignorância, tá? Não sei na Justiça do Trabalho se conseguiria alguma indenização por isso. Mas no direito previdenciário eu posso lhe garantir que isso acontece. Não sei se vocês têm conhecimento a respeito disso também aí. Trabalho, a gente traça na petição inicial o cruzamento do INETEP. Pelo menos assim, meu escritório faz isso. Só que, eu falo para você, excelência, não tem por que ter perícia, porque o próprio cruzamento do INETEP já diz que é doença ocupacional. Mesmo assim, a Justiça do Trabalho, às vezes, insiste, não, doutora, vamos fazer perícia. Aí eu deixo para perícia. A perícia médica vai decidir se tem nexo causal ou não. Eles têm uma relutância, mas, na verdade, não deveria sequer ter a perícia médica, o que iria até diminuir o custo do processo trabalhista. Porque na via administrativa, até por experiência própria, em 2011 eu recebi um benefício, na época eu estava com carteira assinada como professor, um problema no ombro, e o médico do INSS, porque lembremos, né, tem um detalhe, você não agenda benefício acidentário, né? Todo agendamento de auxílio por incapacidade temporária, que é o único que você pode agendar lá no meu INSS, é pela espécie 31. O médico do INSS, quando vai avaliar o segurado, é que se ele reconhecer a relação acidentária, ele muda o código. Isso. Tá? E aí, nesse caso, existe essa presunção, como você bem pontuou, professora Valéria, e aí é aberto um prazo para a empresa de 15 dias para a empresa contestar. Então, se a empresa quiser, que conteste, porque isso vai trazer prejuízo para ela. Inclusive, quanto à questão da estabilidade acidentária também. Então, a rigor, na verdade, quem deveria levantar essa ausência de nexo era a empresa, não de ofício, digamos, o Poder Judiciário, né? Correto. Isso me lembrou muito, o professor José Roberto Sodeli fala muito sobre isso, a gente não simplesmente alegar na audiência inicial que não precisa de perícia, mas requerer a inversão do ônus da prova, como o professor Malco falou agora. Isso. Eu peço a inversão do ônus da prova, porque aí a empresa que vai comprovar que o nexo está errado, né? Aí ela pode até pedir perícia, mas vem aí a outra, uma consequência para ela, que é a empresa arcar já desde o início com honorários periciais, por exemplo. Justamente, porque quem pede é quem paga, né? Isso. Ela que prove o contrário agora. É uma boa saída. É um plus. Né? Sem dúvida. Professor, como fica aqueles acidentes em itinerário de trajetos que teve um tempo que a lei suspendeu, né? Não existia mais o acidente de trajeto, e após foi revogada, e agora sim, existe o acidente. Cabe uma revisão se nessa época eu tive um benefício posterior, mas eu também tive um acidente de trajeto no momento que não estava de percurso, né? Mas no momento a lei não estava em vigor, tinha caído a MP? Como fica? Essa é uma questão bem interessante. Eu até vi o professor Pitts Neto defendendo que nesse intervalo da medida provisória, que foi a medida provisória 905, isso, da mesma data da reforma, 12 de novembro, né? Ela é 12 de novembro e foi revogada em 20 de abril de 2020 por outra medida provisória, que foi a 955 de 2020, né? Então, realmente, entre novembro e abril,
nós tivemos essa peculiaridade, porque o acidente de percurso deixou de ser acidente do trabalho durante esse pequeno lapso, né? A rigor, a medida provisória manteve seus efeitos durante a sua vigência. De acordo com a Constituição, só haveria a possibilidade de não se manter a vigência dela se porventura houvesse uma resolução do Congresso em sentido contrário, dizendo, olha, não tem vigência alguma. Então, a rigor, aqueles acidentes ocorridos dentro desse intervalo realmente deixaram de serem considerados acidentários. Mas eu tenho minhas dúvidas se o INSS teve tempo hábil para mudar isso. Entendi. Tá? Eu não sei como é que ele se comportou, porque foi muito curto, né? E isso, apesar de ser um ponto antigo, essa questão de medida provisória não convertida em lei mantém os seus efeitos, nós encontramos, por exemplo, no âmbito da 4ª região, não sobre essa medida provisória, mas sobre outras no direito previdenciário, como a 736, a 767, a 871, que mudou aquela questão da carência de reingresso, ou seja, eram 6, passou para 12, depois voltou para 6, depois foi para 12, aquela confusão toda. No âmbito do TRF da 4ª região, tem decisões dizendo que não vingaram, não tem validade aquelas MPs que não foram convertidas em lei, mesmo que não houvesse a resolução do Congresso. Então, temos decisões afastando a validade da medida provisória que não foi convertida em lei. Então, por essa mesma linha de entendimento, igualmente alguém que foi eventualmente penalizado nesse lapso, poderia também buscar essa revisão de sorte que fosse considerado naquele intervalo, porque quanto ao valor do benefício não muda, né? Vai mudar para outros propósitos, né? Porque, lembremos, né, antes da reforma, como isso foi antes da... Aliás, né, já foi depois da reforma, foi depois da reforma, aí já entendi agora. Então, nesse caso, não, né? Foi depois da reforma, então sim, poderia pedir a revisão para que fosse 100%, né? Acho que essa é a sua pergunta, inclusive. Isso mesmo. Então pode pedir. Eu entendo que sim, dependendo a não vigência da MP durante aquele intervalo. Não é uma missão fácil, mas há precedentes, repito, no âmbito da 4ª região. Inclusive existe, se não me falha a memória, um IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas de número 24, se eu não estou enganado, em que se discute a vigência dessas medidas provisórias durante aquele prazo em que ela se manteve ali. Tem um incidente na 4ª região para discutir isso. E a mesma linha de entendimento, uma vez que essa medida provisória, inclusive, apresenta uma particularidade. Foi o próprio presidente da República que revogou a MP dele. Não foi que transcorreu sem ser aprovado, não. Eu lembro que na época, inclusive, faltava um dia para estourar o prazo, para expirar o prazo, e o presidente do Senado falou com o Bolsonaro, disse, olha, não é melhor você pedir, para não ficar chato, né? Para não ficar que não foi convertida. Aí o presidente, eu acho que até de forma inédita, talvez, uma medida provisória revogando outra. Tá? A 955 revogou a 905. A 905 de 2019, né? Então, a rigor, isso não é comum também. E aí pode ser questionado, e repito, eu lembro bem que o professor Pitts defende, por outros argumentos também, a invalidade dessa medida provisória 905. Perfeito. Malcolm, eu queria seu posicionamento sobre uma questão. Uma segurada que ela venha comprovar o recolhimento em atraso, com o recolhimento em atraso das suas contribuições, é que ela vai ter o direito adquirido lá de trás. Porque antes ela não tinha o direito à aposentadoria. Qual o seu posicionamento com relação a isso? Com relação ao direito adquirido aos cálculos lá de trás também, ela pode rever isso, pagando as contribuições em atraso que antes ela não pagou, como contribuinte individual, por exemplo? Essa é uma questão bem interessante, né? Eu sempre defendi que sim. Porque até mesmo se a pessoa pagar, vamos lá, 2017, pagar agora, inclusive no CNIS vai constar 2017. Então, antes da reforma, a pessoa teria completado o tempo. Para mim, o que interessa é isso. Então, não importa a data do pagamento, interessa a data da prestação do serviço, da atividade remunerada. Então, no meu entender, eu sempre entendi dessa forma. Não importa quando foi pago, e sim a qual período se reporta. Porém, de outra banda, né, nós tínhamos, e aí venceu a linha por hora deles, do professor Frederico Amado, né? Ele já defendia o contrário, dizia ele, salvo engano, o Ivan Kessman também, o professor Ivan Kessman,
que importava a data do pagamento. E o INSS agora assumiu essa linha de entendimento, né? No decreto 10.410 eles mudaram, eles dizem que agora é a data do pagamento que vai direcionar, digamos assim, a legislação a ser aplicada, o que na minha leitura é um grande equívoco. Então, administrativamente é o que está acontecendo, é a data do pagamento que vai vincular a legislação. No meu entender, não. O que importa é lá atrás, e nós também temos precedentes já favoráveis, tá? Essa é uma questão relativamente nova, certamente vai chegar muito ao Poder Judiciário, mas a minha conclusão é: se o período diz respeito a um lapso anterior à reforma, não importa a data do pagamento. Devem ser observadas as regras vigentes na data da reforma da Previdência para saber se naquele momento teria completado os 30 ou 35 anos, mesmo que o pagamento tenha sido feito agora. Tá? Então, eu, particularmente, vou pela legislação da época da atividade remunerada, da prestação de serviço, não importa a data do pagamento. Perfeito. Obrigado. Professor, vamos conversar um pouquinho sobre a aposentadoria, as revisões possíveis em relação a pessoas com deficiência, PCD. Ótimo. O que o senhor traz aí de novidade para essas pessoas? Que tipo de revisão pode ser feita? Desde 2013, né, portanto, está dentro do prazo de 10 anos. Vamos começar pelo mais fácil. Desde 2013, nós temos em vigor a Lei Complementar 142 de 2013, que é justamente a lei que inaugurou os benefícios das pessoas com deficiência, aposentadoria por idade, a pessoa com deficiência e aposentadoria por tempo de contribuição. Então, no meu entender, aquelas pessoas que, porventura, apresentassem algum tipo de deficiência, mesmo não comunicando isso ao INSS, quando do requerimento, elas poderiam revisar o benefício com a vantagem de não ter fator previdenciário, por exemplo. Porque nas duas modalidades de aposentadorias voltadas às pessoas com deficiência, seja por idade, seja por tempo de contribuição, nos termos, repito, da Lei Complementar 142 de 2013, não há aplicação do fator previdenciário. Então, já teríamos uma grande vantagem aí nas aposentadorias por tempo de contribuição, no sentido de excluir o fator previdenciário, caso identificado que se tratasse de alguém com deficiência, muito embora o INSS não tenha analisado sob essa ótica. Então, se alguém, por exemplo, por mínima que fosse, porque olha só para lembrar, na aposentadoria por idade não faz diferença, né? Se é leve, moderado ou grave. Sempre se garante 5 anos a menos. Por sua vez, já o grau de deficiência vai fazer diferença nas aposentadorias por tempo de contribuição, porque se for leve, são 2 anos a menos. Então, o tempo é menor e ainda tem a vantagem de um fator previdenciário somente ser aplicado se trouxer vantagem. Quando a deficiência é moderada, são 6 anos a menos. E, por fim, quando a deficiência é grave, são 10 anos a menos de tempo de contribuição, com a vantagem de não ter, em momento algum, o fator previdenciário trazendo prejuízo para essa pessoa. Então, sem sombra de dúvida, nós temos um campo gigantesco aí para revisar benefícios de alguém que, por exemplo, tem visão monocular, tá? Tem inclusive uma lei, né, reconhecendo que a pessoa com visão monocular é a pessoa com deficiência. Temos súmula do Supremo, do STJ, reconhecendo também que visão monocular conduz ao reconhecimento de alguém com deficiência, tá? E, diferentemente da aposentadoria por idade, porque na por idade o rigor é maior quanto ao reconhecimento. Em que sentido? Em que pese a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência não fazer distinção entre leve, moderado ou grave, ela exige que a pessoa tenha essa deficiência, se faça presente há pelo menos 15 anos para aposentadoria por idade. Isso não existe, embora o INSS esteja cobrando, é outro erro do INSS. Essa previsão de se cobrar que a pessoa tenha 15 anos na condição de pessoa com deficiência não existe na previsão da Lei Complementar 142 e nem no Decreto 3.048 de 99, tá, que regulamenta lá no artigo 70, aliás, não sei se mudou o artigo, mas era o 70, tá, do Decreto 3.048. Não se exige 15 anos na condição de pessoa com deficiência nas aposentadorias por tempo de contribuição, porque lá existe a possibilidade de nós convertermos o tempo de alguém sem deficiência para alguém com deficiência, seja leve, moderada ou grave.
Então, diante dessa possibilidade de conversão, que vai por um lado e para o outro, não tem nenhum limite, nenhuma restrição, é que não há que se cobrar 15 anos na condição de pessoa com deficiência para aposentadoria por tempo de contribuição dessa pessoa. Então, a grande vantagem no reconhecimento da condição de pessoa com deficiência é excluir o fator previdenciário. Correto. Tá? Muito bom. Muito bom. Pode falar. Não, essa questão da deficiente, eu fui inclusive até um programa que eu participei na rádio há pouco tempo aqui, na semana passada, justamente sobre isso. Aquela questão do deficiente ser caracterizado pelo menos 2 anos para ser deficiente, né, professor? Tendo o mínimo aquela de ideia. 2 anos. Isso, para ser reconhecido pessoa com deficiência tem que ter pelo menos 2 anos para frente, né? Mas a rigor, isso aí é para fins de benefício assistencial, né? Embora os conceitos sejam bem próximos, né? Tá? Então teria essa ideia talvez os 2 anos. Eu não tinha pensado sobre essa ótica, eu lhe confesso. Então no mínimo 2 anos, né? Para ser reconhecido pessoa com deficiência. Então tivesse pelo menos 2 anos, aí sim seria configurada essa possibilidade que não 15, tá? como a INSS tem cobrado. Então, pelo menos 2 anos na condição de pessoa para ser reconhecida pessoa com deficiência, né? Inclusive, né, só fazer um breve comentário aqui também. À vontade. Em relação ao LOAS, sem fugir muito ao assunto aqui, mas esse já que a gente está falando sobre isso, é impressionante e me causa muita estranheza como hoje a advocacia, como um todo, aceita que o Poder Judiciário faça apenas uma perícia médica para reconhecer a condição de pessoa com deficiência. Quando na via administrativa, são 2 laudos, são 2 perícias com um único propósito. A avaliação social que a lei prevê, que o decreto ser 1.214 prevê, não é aquela mesma realizada na justiça. A avaliação social, para fins de benefício à pessoa com deficiência, e aí também não faz distinção se assistencial ou previdenciário, é com vistas a verificar as barreiras que essa pessoa enfrenta. Então, na via administrativa, são 2 perícias, uma por um assistente social, outra por um médico, mas ambos com um único propósito, aferir as barreiras. O INSS não faz avaliação social com vistas a aferir critério econômico, porque o critério econômico é observado no início, inclusive, do processo administrativo, tão somente com as informações prestadas no CAD único. Tanto é verdade, que desde 2016, nós temos o decreto 8.805 de 2016, de novembro, para ser mais exato, que orienta o INSS da seguinte maneira, orientava até poucos dias atrás, dizendo, olha, só vai seguir para a perícia, para saber se é ou não alguém com deficiência, se porventura já for aprovado o requisito econômico. Bom, mas como é que analisa o requisito econômico no âmbito administrativo? Tão somente com base no CAD único. Então, a avaliação que se realiza no âmbito administrativo para fins de benefício assistencial não é a mesma que a Justiça faz. Ali foi uma criação jurisprudencial, foi uma forçação de barra, porque aquela ideia de ter a avaliação social para aferir a questão da renda era para ser aplicada tão somente quando a renda estivesse acima de 1/4 do salário mínimo, e não em toda e qualquer hipótese, como nós temos observado no âmbito judicial. A renda pode ser 0, manda-se ainda assim alguém na casa da pessoa para conferir como são as condições da casa, o que é um absurdo, porque é uma presunção absoluta do estado de necessidade se está abaixo de 1/4 do salário mínimo, e agora até igual, que voltou a ser. Então não era para ter aquela avaliação. E é muito comum os advogados confundirem. Mas na via judicial também tem 2 perícias. Não tem 2 perícias, como acontece na via administrativa, com o propósito, repito, de aferir as barreiras. São formulários padrão, inclusive, que são respondidos pelo médico e pelo assistente social. É para aferir as barreiras que essa pessoa enfrenta. Se é um cadeirante, por exemplo, aferir se a casa é adaptada, se a pessoa tem carro, se tem ônibus próximo, se a rua é asfaltada ou não.
é para aferir as barreiras que essa pessoa enfrenta. Porque desde 2011, ainda com a Lei 12.470 de 2011, mudou o conceito de pessoa com deficiência, já não é mais aquela incapacitada para o trabalho e para a vida independente. Tá? Então, há alguns anos, há uma década, eu venho batendo em cima disso. Na via judicial, nós devemos cobrar com vistas a aferir se é ou não alguém com deficiência, na avaliação da assistente social com vistas, com o propósito de aferir as barreiras que enfrenta, e não necessariamente a questão da renda. Só deveria a assistente social aferir a questão da renda se, porventura, a renda superasse o mínimo exigido. Aí sim, existe a possibilidade, de acordo com a longeva, antiga jurisprudência do STJ e do Supremo também, dizendo que é possível flexibilizar, mesmo quando o critério não resta observado. Tá? Mas na via administrativa, na via judicial, percebam, só existe uma única perícia para conferir se a pessoa é ou não alguém com deficiência, o que é um equívoco. Ora, se o próprio INSS faz duas perícias, como nós vamos aceitar que a justiça faça apenas uma? Não tem como a justiça oferecer menos do que o próprio INSS. Então eu penso que a gente deva refletir a respeito disso e buscar uma mudança nessa ordem, nessa questão. Inclusive, também fica a seguinte dica, tá? Só para concluir, perdão, Valéria. Não, tranquilo. Fica a seguinte dica, olha só, o que eu encontrei alguns anos atrás, um precedente extremamente pertinente no âmbito da 5ª região. Nessa mesma lógica que eu estou lhes falando. Ora, e aí bastante válido agora com essa questão da Operação Pente Fino, né, que certamente também vai se estender aí em breve para benefício assistencial de novo. Sim. Ora, se para conceder o benefício o INSS faz duas perícias, como aceitar que na hora de cessar o INSS só faça uma, que é a médica? Isso está errado. Então, o que de forma muito inteligente, um advogado lá, salvo engano, de Recife fez? Entrou na justiça dizendo, olha, essa forma de cessar o benefício assistencial por não mais reconhecer a condição de pessoa com deficiência é equivocada. Porque se para conceder foram duas perícias, para cessar tem que ser duas também. E assim, dada esse comportamento do INSS, ele conseguiu restabelecer o benefício, sem discutir se a pessoa continuava ou não, por uma questão formal. Inclusive, ele se valeu do chamado princípio do paralelismo das formas, dizendo, olha, da mesma maneira que o benefício foi concedido, ele deve ser revisado. Só que o INSS não faz isso. Se não me engano, foi mandado de segurança, né, professor? Isso, justamente, foi mandado de segurança. Justamente. Foi muito boa essa decisão. Muito bom. Eu queria... A gente está no finalzinho já, né, Valéria? Chegando perto. Eu queria mudar um pouquinho o nosso tema. Só uma coisinha aqui. Que eu vi vocês estavam falando muito... Acho que foi essa semana ainda, em outras lives também, sobre atualização para a gente da reafirmação da DER. Os tribunais superiores. Dá uma palhinha para a gente, professor Malcolm. Por coincidência, hoje pela manhã, eu estava em um seminário de perícias médicas, né? E me sucedeu o nosso mago aí da reafirmação da DER, que é o Thiago Kidrixki, que também é do IEPREV, coordenador. Né? Isso. E aí levantou a questão sobre isso. Porque é outra revisão que é muito plausível. E eu que eu já cantava a bola, mas não imaginava que fosse tão abrangente, que é o seguinte. O INSS tem a chamada reafirmação da DER, né, da data da entrada do requerimento. O que seria isso em um primeiro momento? Em um primeiro momento, isso está previsto inicialmente no artigo 690 da Instrução Normativa 77 de 2015, tá? Artigo 690, que diz que se o segurado, quando der entrada do benefício, não tiver alcançado os requisitos para sua aposentadoria, contudo, ele continuou trabalhando, a situação mais comum, e com o passar do tempo, na hora do servidor analisar, ele completou o período necessário, então, inclusive, agora o INSS pergunta, a pessoa responde, né? Você aceita a reafirmação da DER ou não? Né? Então, agora nós temos. Então, a reafirmação da DER seria o seguinte. Alguém pediu, por exemplo, em janeiro, agora de 2021. O servidor só foi analisar agora em agosto. O segurado foi induzido a erro pelo INSS, porque ele fez uma simulação e lá, de segunda simulação, ele já teria o tempo necessário. Só que o servidor, ao analisar de forma mais correta, percebeu que faltavam 6 meses. Entretanto, o servidor confere que essa pessoa continuou trabalhando. Então, aqueles 6 meses que faltavam em janeiro, agora foram atendidos.
Então ele vai conceder o benefício sem atrasado algum. Sim. Concede a partir de agora. Então, em um primeiro momento, essa seria, digamos, a reafirmação da DE pura. É quando a pessoa não atendeu aos requisitos na data do requerimento, contudo, alcançou durante a tramitação. Entretanto, porém, existe um parágrafo único do artigo 690 que o INSS não tem cumprido. E eu falo isso até porque eu estou realizando um curso com um colega que é servidor do INSS sobre aposentadorias por idade por tempo de contribuição especial. Então, eu estou tirando todas as minhas dúvidas, eu quero saber como é que o INSS pensa, como é que ele procede. E a dúvida que eu levantei foi essa. Imaginemos, por sua vez, o seguinte, esse mesmo exemplo que eu mencionei. Contudo, essa pessoa tanto teria atendido em janeiro quanto agora. Então, teria atendido em janeiro e agora seria melhor para ele. O artigo 690, parágrafo único da IN, diz o seguinte, olha, essa ideia da reafirmação da DE, ela não se resume apenas a quem não completou os requisitos da DE e completou depois. Não, ela deve ser aplicada em toda e qualquer hipótese que traga vantagem para o segurado. Então, se fosse seguido esse parágrafo único, o servidor deveria fazer um cálculo lá na DE e um cálculo agora, para saber qual o mais vantajoso. Ocorre que eles não fazem isso. Eles não fazem. Se a pessoa já atendeu em janeiro os requisitos, concede. Até mesmo porque, segundo o colega me esclareceu, quando o servidor vai analisar, eles não têm acesso a valores. Então não tem como eles saberem se hoje era melhor do que lá atrás. O que é um erro do INSS grosseiro. Porque eles deveriam ter essa questão. Eles deveriam se atentar para essa possibilidade de sempre oferecer o melhor benefício, conforme reza a própria IN, conforme reza o enunciado número 1 do Conselho de Recursos da Previdência Social. Tá? Então o INSS não está fazendo isso. Então, se de repente alguém que requereu em janeiro e conseguiu, porém agora em agosto seria melhor, ele pode entrar com pedido de revisão, dizendo, olha, mesmo tendo recebido, o fato de ele receber a primeira parcela não quer dizer que ele concordou com o resultado, não. Tanto é que ele pode recorrer dentro de 30 dias. Inclusive, também, esse enunciado número 1 do CRPS diz que, caso o servidor não ofereça o melhor benefício, o segurado tem 10 anos para pedir a revisão mesmo no âmbito administrativo. E o ponto que o Tiago Kidrix trouxe, que me chamou a atenção também, foi o fato de que, para alguns magistrados, isso seria desaposentação, o que não é o caso. Tá? E aí nós devemos ter muito cuidado nessa hora. Porque o fato de ter completado em agosto, ter continuado em janeiro, ter continuado até agora, tá? E conseguido agora um valor melhor, a pessoa não estava aposentada e continuou trabalhando, ela só soube agora. Então não é desaposentação. Desaposentação é quando alguém já está aposentado, está garantido e continuou trabalhando porque quis. Nesse caso que ora tratamos, isso tem que ficar bem claro, não. A pessoa pediu em janeiro, mas até hoje, agosto, não tinha benefício algum. Se ela não trabalha, quem é que vai mantê-la? Quem é que vai pagar suas contas? Então ela foi obrigada a continuar trabalhando. E quem foi que obrigou isso a ela? O INSS, que deveria ter sido mais célere. Então não cabe ao INSS ir lá completar pela sua própria torpeza. Portanto, não é desaposentação. Não se trata de um ato voluntário. A pessoa não estava aposentada e depois continuou trabalhando e quer aproveitar essas novas contribuições. Não. Nós não temos aí o ato de vontade. A pessoa continuou trabalhando porque, enfim, não estava aposentada e certamente nenhuma empresa vai pagar alguém que não esteja trabalhando para ela. Se o INSS não pagou, ela poderia estar vivendo só com o salário dela, só com a aposentadoria, mas o INSS demorou. Então, nessa situação, inclusive para alguém que requereu antes da reforma, e só foi analisado depois, nós vamos encontrar milhares de hipóteses em que as regras pós-reforma seriam melhores, mas o INSS não ofereceu. E aí cabe justamente a revisão, que tanto pode ser buscada no âmbito administrativo, conforme anunciado número 1, 10 anos e receber todas as diferenças, quanto no âmbito judicial. Eu, particularmente, entendo que, dada, inclusive, essa previsão na própria IN, que não está sendo observada pelo INSS, artigo 690, parágrafo único, aliado a esse enunciado número 1, o melhor caminho é você recorrer para a via administrativa. Uma vez não obtendo êxito, que você tem todas as chances de conseguir, porque lembremos, quando se trata de anunciado do CRPS, que é o caso, ele é vinculante. As juntas de recurso e as câmaras de julgamento são obrigadas a seguirem, não o INSS.
Mas as câmaras e as juntas, sim. A ponto, inclusive, de, se alguma junta divergir, não quiser seguir o anunciado, além do recurso especial para as câmaras de julgamento, ainda cabe reclamação para cassar aquela decisão rebelde. Nós também temos reclamação no processo administrativo. Então você tem todas as chances, e posso lhes garantir, há muitos benefícios que foram conseguidos pós-reforma, com ideia anterior à reforma, e que, de acordo com as regras transitórias, poderiam ter um resultado melhor que o INSS não ofereceu. Especialmente nas aposentadorias por idade, que não tem mais, pelo menos por hora, o divisor mínimo. E foi aplicado na DE. Tá? Então, essa é uma hipótese de revisão que vai alcançar milhares de pessoas, justamente se valendo dessa reafirmação da DE, que o Supremo já decidiu, só me engano é o tema 995, né? Que tem previsão tanto no âmbito administrativo, que seria o artigo 690 que eu mencionei, assim como também no próprio Poder Judiciário, na via judicial, melhor dizendo, que no Código de Processo Civil corresponde ao artigo 493, que diz que o juiz deve levar em conta tudo que aconteceu durante a tramitação do processo no momento de proferir a decisão. E tanto primeira quanto segunda instância, isso pode ser levantado, a reafirmação da DE, segundo decidiu o próprio STJ também em recurso repetitivo. Correto. Muito bom. Eu encontrei até um cliente aqui ontem, rapidinho no escritório, passou justamente por isso. Se aposentou antes, teria um cálculo melhor se fosse após a reforma. Tinha medo, pode cobrar. Ele tinha medo de não conseguir se aposentar. Ótimo, pois aí, primeiro teste para você fazer logo para você ganhar isso aí. Isso aí. Já tem tudo para ganhar. Nossa. Professor Maicon, tem muitas revisões. A gente falou aqui algumas, eu acho que foi ínfimas, porque pelo jeito do professor que está discorrendo sobre esse tema, está sempre dando curso sobre revisões, há um número grande de revisões a se fazer. Concorda? Temos sim. Professores, tem a revisão dos professores também, que é bem interessante aí. Para a regra dos pontos dos professores, né? Inclusive eu citei no nosso livro um precedente da 4ª região, que lembremos, a regra dos pontos é aquela de conseguir, quando começou a lei, lá em 2015, 85, 95, os professores sempre 5 pontos a menos, né? Então a questão eu diria que até lógica. Olha só, imaginemos um professor que tivesse 30 anos de magistério e mais 10 fora do magistério. Tá? Então ele tem 40 anos de trabalho, mais 30 de magistério. Caso ele peça aposentadoria como professor, ele vai perder 10 anos da vida dele. Porque o INSS só vai levar em conta os 30 de magistério. Quer dizer, então, que ele vai ser penalizado? Não tem lógica alguma. E assim sendo, o que é que nós temos precedentes autorizando? Que na soma dos pontos, aquele professor que só tinha os 30 e que teve aplicada na sua aposentadoria o fator previdenciário, ele poderia pegar aqueles 10 anos fora do magistério, somar com os 30 e aí saber se alcançou ou não os 80 ou 90 pontos. Tá? Contanto que ele tem um mínimo de 25 ou 30 de magistério. Uhum. Mas a questão é poder somar o tempo fora do magistério para alcançar a regra dos pontos e, com isso, excluir o fator previdenciário ou aumentar, se já fosse favorável, o fator previdenciário. Então, no mínimo de 2015 para cá, a gente pode trabalhar com isso, com essa hipótese revisional por força dos pontos. E antes de 2015, já poderíamos também aplicar essa mesma linha de raciocínio para melhorar o fator previdenciário. Por que a linha de corte de 2015? Porque foi em 2015 que surgiu a Lei 13.183, que trouxe a regra dos pontos, e com isso uma alternativa ao fator previdenciário. Mas essa possibilidade de somar o tempo fora do magistério ao mínimo do magistério, você pode buscar nos últimos 10 anos aí. Vai ser melhor de 2015 para cá por força da possibilidade de excluir totalmente o fator previdenciário. Não sei se ficou claro. Não entendi. Tranquilo, Lúcio? Tranquilo, ficou ótimo. Dá para a gente fazer uma outra até só de revisão ainda. Tem a revisão dos processos trabalhistas também, que muitos advogados esquecem que as duas áreas estão interligadas e não usa o processo trabalhista para revisar algum tipo de benefício previdenciário. Ele pode fazer uma revisão aí no benefício previdenciário mediante a ação trabalhista. Tem muitas coisas aí que a gente podia fazer outra live, professor. E essa questão trabalhista, só fazer uma breve complementação, eu confesso que eu fui surpreendido pela Turma Nacional de Uniformização, que, olha só, é um tema extremamente interessante, essa da revisão com base em sentença trabalhista, porque se permite receber muito mais do que 5 anos de parcelas vencidas.
Porque quando se trata de uma revisão com base em sentença trabalhista, a prescrição é contada de forma diferente. Você não inclui nos 5 anos o período de tramitação do processo trabalhista. O processo demorou 10 anos. Nem um dia de prescrição correu durante esses 10 anos. Então, haverá casos em que você vai receber 20 anos de parcelas de atrasados. Caso seja confirmada pelo STJ essa decisão da TNU que foi representativa de controvérsia. Então, a TNU confirmou uma linha de entendimento que já havia no âmbito da 4ª região. Durante o processo trabalhista não corre prescrição, mesmo que o INSS não tenha sido parte no processo. Perfeito. Quero acompanhar a decisão no final aí. Muito bom, professor. Traz pra gente. Vai acompanhando a gente, vai mostrando esses detalhes. Gente, nós estamos indo para o final. Eu quero agradecer que o professor aceitou a fazer essa live com a gente. Ao Lúcio, obrigada. As pessoas que estão presentes, obrigada também. E eu gostaria que o professor finalizasse a live falando um pouco do nosso congresso do EPREV. Congresso fantástico, né? Como sempre, eu creio que ainda vamos conseguir manter ser o maior do país, né? Com temas altamente interessantes, com muitos brindes, com muitas novidades, né? Então, o EPREV sempre está se superando todos os anos. Infelizmente, esse ano não vamos conseguir nos reunir fisicamente ainda, né? Acho que vamos ter que esperar mais um pouco. Mas agora, a gente vai ter em setembro mais um congresso, o 8º, né? 8º, não é isso, Valéria? Só me engano, o 8º congresso. Isso. É o 7º ou 8º? É o 8º, né? É o 7º, né, Lu? É o 7º? Eu já estou antecipando aqui, à vontade já de chegar em 2022. Já no presencial, professor. A gente quer que chegue presencial. Com certeza. O 8º será presencial. Então, convido a todos aí para se inscreverem nesse congresso, que até hoje não vi ninguém reclamando, ninguém não tendo gostado bastante do congresso do EPREV. Não vai ser diferente esse ano. A gente vai estar transmitindo. Vai ter de novo um livro a ser oferecido a todos os congressistas, com várias obras. Eu mesmo escrevi também um artigo lá. Então, não percam essa oportunidade, tá? Vai ser agora em setembro, o 7º congresso, então, Brasileiro de Direito Previdenciário do Instituto de Estudos Previdenciários, todos convocados, tá bom? Espero encontrá-los lá, se Deus quiser. E mais uma vez, obrigado pelo convite, contem comigo, estamos juntos sempre, tá bom? Gratidão, professora Valéria, professor Lúcio, obrigado a vocês, tá? Obrigado, professor. Ó, todo mundo está elogiando aqui, viu? Eu agradecer também a nossa audiência aí. O congresso vai ser dia 9, 10 e 11 de setembro, só relembrando. E, professor, obrigado mais uma vez. Tem uma lista aqui de colegas te elogiando, agradecendo. Uma coisa boa. Obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Um grande abraço. Amém, meu amigo. Obrigado a vocês também. Fiquem com Deus. Até a próxima. Abraço a todos. Tchau, tchau.